é uma vitória, né? Porque muitos se separam, mas ele até aqui tem ajudado ele, né? Em meio às dificuldades, né? Em meio à enfermidade, mas o Senhor tem dado força a gente, a família, e a gente tem pedido oração na igreja, por causa do papai, porque ele está muito doente, mas o Senhor deu essa vitória a gente, e por isso a gente estamos aqui agradecendo, né? A cada um, primeiramente a Deus, por ter restaurado a saúde do meu pai. E ontem ele foi socorrido e o negócio ficou estreito. Mas o Senhor deu vitória, né? Mas um dia Ele tem dado vitória à família da gente. E somos gratos ao Senhor, porque Ele tem prometido a mim que Ele vai entrar com salvação no meio da minha família. E eu creio na promessa do Senhor, né? Porque tudo que o Senhor faz na nossa vida é bom. Às vezes a gente pensa que é ruim, mas tudo é bom, né? Em minha enfermidade, como eu tenho dito, eu tenho aprendido a ser mais filha, né? Que é nessa situação que a gente tenta aprender a ser mais filha, né? Porque a gente vai, se preocupa, vai, aí fica ligando todo dia, porque às vezes tem dia que passa 2, 3 dias sem perguntar, né? Mas agora é todo dia, a gente aprende a ser mais filha. E eu sou grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na vida do meu pai, da minha mãe, por esses anos todinhos, 50 anos. Ela passou por muita dificuldade, né? Os dois, mas aqui está a prova que casamento, a sociedade de casamento pode se dissolver por qualquer besteira. É não, é mentira. Porque eu tenho prova viva aqui dos meus pais, porque passaram por muita dificuldade, eles estão aqui, dizendo que vale a pena, como ele disse ali ao irmão, que ficava mais 50 anos com ela. É um suportando o outro, porque cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu jeito, né? Aí um aperreia a outra, aí vai, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. E por isso que eu digo que casamento vale a pena construir uma família. Isso é prova viva aqui que vale. Tem um assim, ó, minhas irmãs, tem Nathalie, Clóvis, cadê o outro? Aqui, ó. Pitoca ali, que está aqui. Aí, os netos, e assim tudo moça feita, casada. Aí, o que ele nos ensinou, estamos aqui. Porque quando minha mãe dizia mesmo assim, que tinha uma vizinha dela que disse mesmo assim, teus filhos, porque a gente era negro, mais escuro um pouquinho, os filhos dela eram mais claros. Teus filhos não vai dar pra nada. Mas aqui, ó, cada um com sua família. E vale a pena. Quando ela disse aquilo, eu acho que quando ela disse aquilo, minha mãe se entristeceu. Acho que ela ficou dizendo assim, poxa, meus filhos, mas agora ela está vendo que os filhos dela deu. Aí, estamos todos aqui, ó. Gente de bem, gente de família, aí tudo, ó. Não tem ninguém que possa falar de nós, né? Porque somos assim. A família tem aquelas dificuldades, mas vale a pena. E eu agradeço a cada um que aqui chegou. E o meu pastor vai deixar uma palavra aqui para cada um que aqui chegou. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero, antes de tudo, agradecer pela graça que me é concedida de estar aqui, falando para pessoas tão importantes e sábias. E também eu quero agradecer a Deus pela vida desse casal, Dona Mara e Seu José, pois eles são um exemplo para esta juventude, para essa geração de hoje, quando o casamento já não se está tendo mais valor, né? Mas ele nunca vai perder o valor, porque foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem constituiu o casamento, e o que Deus faz é bom e perfeito.
Né? Então está aí uma prova de que o casamento é bom, né? E de que o casamento pode ser durável e que pode se cumprir aquela palavra que a gente diz quando chega no altar, que só a morte os separa. O casamento é para isso. Não existe desculpa para se separar. Não existe nada que possa separar um casal quando ele chega diante do altar e diz o sim diante de Deus. Não tem como escapar. Porque se escapar, o homem está dizendo, eu sou um mentiroso. A mulher está dizendo, eu sou uma mentirosa. Eu menti diante de Deus. Então, que a gente não minta diante do Senhor, porque muitos não levam em conta aquela bênção que recebe do Senhor, mas entendamos que aquela bênção que ministra é o pastor, é o padre, mas ela vem de Deus. Ela vem de Deus. E é para que o casal seja feliz verdadeiramente. Então, amados ouvintes que é cristão, eu quero dizer para vocês que quem não é casado, casa, que é muito bom. Viu? E quem está casado, não se separe. Porque um dia você vai ficar velhinho e vai precisar de alguém para cuidar de você. Certo? Então, aquela pessoa que você casou é a pessoa com quem você tem que estar até o dia da sua morte. Porque essa pessoa lhe valoriza você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Estando com saúde ou sem saúde. Aquela pessoa vai estar com você. Mas ela é chata! E você? Mas ele é chato! E você? Todos nós temos defeitos, tá bom? Então, vamos amar, vamos perdoar, vamos ajudar uns aos outros. E assim a gente vai conseguir cumprir com os votos prestados diante da presença de Deus no matrimônio. Eu quero agora ler um texto da Bíblia que se encontra no livro dos Salmos, de número 23. O bom dessa festa é que eles convidaram Jesus para estar aqui. E aonde Jesus está, a alegria não pode faltar. E eu gosto que a alegria de Jesus, ela não é só exterior, ela é interior, ele coloca ela dentro de nós. Então, a palavra de Deus, ela é o alimento da alma. A gente come feijão, arroz para alimentar o corpo, mas a alma precisa de um alimento. E só existe um alimento para a alma, querendo o homem aceitar ou não, querendo o mundo aceitar ou não, só existe um alimento que vai manter a alma de pé, é a palavra de Deus. Então, no Salmo 23, eu vou ler o texto para os amados que aqui estão presentes. Diz assim o texto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui é o Salmo de número 23, tá? Então, eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Eu peço que o Senhor se utilize dela e fale aos corações das pessoas que estão aqui presentes, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, vou ser breve, não vou tomar muito tempo, mas eu quero explicar para vocês aqui o que o Senhor, Deus, quer falar para nós nesta noite, usando esse salmo. O salmista disse assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O salmista estava dizendo aqui que Deus é o seu pastor. Então ele estava dizendo aqui que Deus é aquele que cuida dele, porque esse é o dever do pastor, é cuidar da ovelha, é dar o alimento necessário na hora certa, é proteger ela. Então ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele estava tendo ali a humildade de dizer que ele é dependente do Senhor. Ele precisava
do Senhor. E que o Senhor era tudo que ele precisava na verdade. Então, ele diz mais assim, ó: meu pastor nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ou seja, deitar-me faz em verdes pastos. O que é que ele está fazendo com isso? Que não iria faltar o necessário para o alimento dele, né? Tanto no sentido secular, como no sentido espiritual para a sua alma. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele estava falando da serenidade, do carinho, né, da proteção que ele tinha, ou seja, não lhe faltava nada, tudo que era necessário para ele estar de pé, para ele estar com saúde, para ele estar bem tratado, o Senhor tinha lhe dado. Como não é diferente com nenhum de nós que estamos aqui, independente de religião, Deus cuida de todos nós que estamos aqui. Deus tem cuidado de você, Deus tem dado o que é necessário para você sobreviver, até que um dia, se você ainda não assumiu um compromisso com Ele, você venha entender esse amor tão lindo que tem cuidado de você e você venha assumir um compromisso com Ele. Ele diz aqui assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando ele diz assim, refrigera a minha alma, ele está dizendo, fortalece a minha alma. Quantas almas fracas existem nos dias de hoje, né? E a alma é o nosso interior, a alma é a nossa vida, é o nosso corpo eterno. Nós somos tricotomo, ó. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, que é a bainha da alma, onde a alma habita, porque a alma está no sangue. Então, a alma habita nessa bainha que é o corpo. Mas um dia, esse corpo, ele vai tombar. Ele vai descer a sepultura. E aí, para onde a alma vai? Então Deus enviou o seu Filho ao mundo justamente para que esta alma que está aqui dentro do nosso corpo, ela tivesse um lugar reservado para ela, um lugar seguro, um lugar onde o sumo pastor, o eterno pastor, pode estar com ela, cuidando dela eternamente. E que lugar é esse? É o céu que Deus preparou para todo aquele que acredita nele. Então a gente vê que o nosso corpo, amado, ele é como uma casa de taipa, ó. Nosso corpo é como uma casa de taipa. Quem conhece uma casa de taipa aqui? Quem conhece? Quem já ouviu falar? Casa de taipa, aquela casa de barro. Vou explicar para vocês. Então, essa casa de barro, ela é feita com telhado, barro, vara. Então, nosso corpo ele é feito também de barro. E a Bíblia chama o nosso corpo de casa, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ei, nós somos uma casa. Então, esta casa, ela foi feita, reforçada, bem preparada para a nossa alma morar dentro dela. Que casa é essa? O nosso corpo. Aí a gente pode trazer essa simbologia. Ei, as varas da casa de taipa é o quê? Os nossos ossos. Nossos ossos. O barro da casa de taipa é o quê? A nossa carne. O telhado da casa de taipa é o quê? Nosso cabelo. A fiação da casa de taipa é o quê? As nossas veias. O alicerce da casa de taipa é o quê? Nossas pernas. Então nós somos uma casa. Só que a casa de taipa tem um porém. Quando ela é nova, ela está durinha, bem ajustadinha, em pezinha, bonitinha. Mas só que o tempo vai passando e a vara dentro do barro vai apodrecendo. E aí o que acontece? O barro vai secando. E aí o barro começa a se esfarelar. O que é o barro? A carne. Ela vai enrugando. Ela vai ficando sensível demais. E a vara? A vara é os ossos. Aí vem o reumatismo. Aí vem a fraqueza dos ossos, a osteoporose, a artrite. E tantas outras coisas que vêm enfraquecendo os ossos. A falta de cálcio. E aí o que acontece? Também o telhado vai envelhecendo, as telhas começam a cair. O que é o telhado? O cabelo vai ficando branco, começa a cair.
E aí a casa vai começando a o quê? A tombar um pouquinho. Ó. E a casa vai, ó. Ó. Ela vai tombando. Só que tem um morador dentro da casa. Quem é o morador? O morador é a alma. O morador dessa casa, que é o corpo, é a alma. Então, a Bíblia diz que os filhos de Deus ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que foi que se perdeu? A alma do ser humano, porque o homem foi feito santo, perfeito, para viver eternamente, mas em virtude da desobediência dele, ele sofreu as consequências do pecado que trouxe a morte, e por isso nós passamos a morrer, certo? Então, esta casa, ela vai, ó, tombando. Vai tombando, vai virando e começa a estralar. Pode ver que às vezes você se acorda e sente em todo lugar que você nunca sentiu. Às vezes você vai assim, você vê um estralo no osso, sente uma dor e você diz, o que é que está acontecendo comigo? É porque a vara está ficando fraca lá dentro. O barro já está começando a se esfarelar, que é a carne. O telhado já está começando a cair, o cabelo está ficando branco. A casa está envelhecendo e a tendência da casa de taipa é cair. Muitas vezes a casa de taipa ela fica assim, não cai, demora a cair, mas ela fica meio torta. Está entendendo? Mas ela vai cair. E aí o que acontece? O morador está lá dentro. Mas glória a Deus, que o Senhor ele vem com a sua palavra dizendo para o morador que está dentro dessa casa, que tem uma casa nova para ele. Tem uma casa nova para ele morar, e não é uma casa, é uma mansão. Está lá em João 14, primeiro, o Senhor Jesus, quando veio à terra, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar. Então o Senhor estava dizendo que na casa do Pai, onde é a casa do Pai de Jesus? No céu. Ele disse, lá já tem muitas moradas para você. Então quer dizer, ele quis dizer o quê? Ei, essa casa de taipa, esse corpo, ele vai tombar. Mas eu já tenho algo preparado com excelência para você desde a fundação do mundo. É isso que ele estava dizendo. Então o que acontece? O homem vai ficando fraco, a casa vai virando e de repente, ó, quando a gente vê, é o estralo maior. Desaba a casa. E o morador já tem que ter saído para ir tomar posse da sua nova casa. Se ele não saiu, ele vai morrer junto com a casa de taipa. O que quer dizer isso aí? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se o homem não sair, ou seja, se a alma do homem não sair antes da casa perecer, que é o corpo, se ela não assumir o compromisso, se ele não tiver o lugar certo para ir, ele vai morrer junto com o corpo. Ei, irmão, e a morte é uma coisa terrível. Deus não nos fez para morrer, Ele nos fez para viver eternamente. A morte eterna, ou seja, a morte física, nós não vamos escapar, vamos passar por ela. Mas existe uma segunda morte, que é a morte espiritual. É justamente essa que Deus não quer que a gente sofra, porque a morte física, todos nós vamos passar por ela. Mas a morte espiritual, Deus não quer que você sofra, porque a morte espiritual é a separação de Deus eternamente, e a pessoa vai viver num lugar de tormento eterno, e Deus não quer isso para nenhum de nós. Então, amado, já estou terminando. A gente vê que o Senhor diz que Ele não quer que ninguém morra. Não quer que ninguém morra. Por quê? Como é a morte eterna? Existe vida eterna e existe morte eterna. A morte eterna é assim. A pessoa morre aqui sem compromisso com Deus, não assinou um compromisso com Deus, não assumiu o Filho de Cristo como Salvador. Isso não é religião, porque a Bíblia diz que o Evangelho não é religião, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus viva aqui na terra com a gente. Então, quando o homem morre sem compromisso com Deus, ou uma mulher, ou jovem, seja quem for, morreu sem compromisso com Deus, ele passa para outra dimensão espiritual. Aí lá em 9:27 de Hebreus diz que depois da morte segue-se um juízo. O que quer dizer isso aí? Se tem um juízo depois da morte, quer dizer que morreu, não se acabou. Morreu, segue-se. Então o homem vai para um juízo. Que juízo é esse? Um juízo onde ele vai prestar conta de tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Ele vai dar conta das palavras, vai dar conta das suas obras que ele fez, de tudo que ele fez aqui na terra, ele vai dar conta. Se ele morreu com Cristo, ele vai passar a contar do dia que ele aceitou Cristo, a vida dele. Mas se ele não aceitou Cristo, vai contar desde o dia que ele alcançou o estágio
de consciência. Qual é o estágio de consciência? É quando a pessoa sai do estágio de criança, da inocência, e passa a ser adulto. Já sabe o que é certo e o que é errado, já responde por si. Então essa pessoa não assumiu o compromisso com Cristo, envelheceu e chegou à morte sem assumir o compromisso com Cristo. Partiu dessa vida, foi para o outro lado. Então foi chamado de morte aquilo ali, porque ela vai para outra dimensão, e lá na outra dimensão ela vai ficar num lugar chamado de Hades. Ei, irmãos, guarda isso no teu coração, é terrível. O Hades é um lugar que fica no centro da terra, aqui onde a gente está, lá embaixo, ninguém sabe onde é. É um lugar de calor, muito calor, é terrível o calor que está lá. E a pessoa vai até esse lugar porque não assumiu o compromisso com Cristo. E fica nesse lugar até o dia do juízo final. E no dia do juízo final, quando tudo aqui na terra vai ter terminado, vai ser montado um grande trono branco para se julgar todos aqueles que morreram sem Cristo. Esse tribunal será acima da terra, no lugar celestial. E todas as pessoas que já morreram vão ressuscitar. Vão dar conta, a terra vai dar conta de todo mundo que morreu. Os corpos vão ser refeitos novamente. E eles vão ser levados para o lugar celestial, para lá se porem diante de Deus Todo-Poderoso, para darem conta de tudo aquilo que fez. Mas, irmão, será terrível a ressurreição de quem morreu sem Cristo, porque ele vai ressuscitar, ele vai ressuscitar num corpo igual a esse, um corpo de carne, mas um corpo de carne imperecível. O que é imperecível? É uma carne que queima, mas não derrete. Se eu botar minha mão no fogo, ela vai queimar até os ossos, derreter. Mas o corpo que vai ressuscitar no juízo final, por não ter assumido o compromisso com Cristo, vai ser um corpo de carne imperecível. Ele queima, fica vermelho e não se derrete. E aí ele vai para aquele tribunal prestar conta de tudo que fez. E depois vai ser julgado pelas suas obras. Não é Deus que vai condenar, é as obras da própria pessoa que vai condenar ela. E aí aquela pessoa, depois de julgado pelas suas obras, será lançado no lago de fogo do inferno, onde ficará queimando para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, sem fim, sem fim, sem fim. Eternamente a pessoa consciente, tendo a noção exata. Eu tive na terra, eu tive uma oportunidade, Deus falou comigo, eu até visitei a igreja, uma vez eu li a Bíblia, eu li uma literatura, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus falou comigo e eu não quis. A pessoa está lá, de eternidade a eternidade, ardendo, queimando, trincando os dedos, planteando lá, e não consegue parar. Isso direto, irmão, só de pensar dá vontade de chorar. A pessoa no lugar, aqui quando a gente tem uma dorzinha, corre logo para a farmácia, corre logo para a UPA, lá não existe isso. É dor, te queimou constantemente, eternamente, dia e noite, sem parar. E aquilo ali é um lugar que todo mundo desejaria que a morte viesse, mas a própria morte também vai ser lançada lá. Não tem como escapar, é terrível! E muitos não sabem o risco que está correndo por não ter assumido um compromisso com Cristo Jesus, que veio lá do céu, morrer nessa terra em nosso lugar. E todos nós, de uma maneira geral, somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, assumir um compromisso com Cristo e tomar uma decisão para a vida eterna. Porque nós estamos a um passo da morte e a um passo da vida. E nós devemos escolher enquanto a gente está no corpo de carne, enquanto a gente está respirando nessa terra. Porque todos que estão aqui são especial, tem muito valor. Vocês são tão especial que o Senhor saiu da sua glória, da sua santidade, para vir essa terra impura, cheia de pecado, ao ponto de ser morto pela sua própria criatura. Mas ele não voltou atrás, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E depois ressuscitou e provou que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida. E foi para o céu e disse que vai voltar para buscar todo aquele que o aceitar como Salvador. E nesta noite aqui, você é muito especial. E foi por você que Jesus morreu. O salmista disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje é dia de você assumir um compromisso com Ele. É dia de você tomar uma decisão na sua vida, porque a casa está caindo. Veja que você já não é mais aquela pessoa de antigamente. Alguns aqui são jovens, mas outros já têm uma certa idade, já está cansado do seu corpo. E aí? Daqui a pouco a casa desaba. Então dá tempo ainda. Assumir o compromisso e fazer um novo contrato com Cristo para tomar posse da sua nova morada lá no céu. Então fica aí essa reflexão para vocês meditarem.
que Jesus ama cada um de nós e que Ele está nos alertando. Faz 2000 anos e 2015 anos que o Senhor está nos alertando. Então, que vocês meditem nessa palavra. Se tiverem dúvida, enquanto eu estiver aqui, pode perguntar, eu tiro suas dúvidas na hora. Pense direitinho, aqui está o manual para chegar no céu. O Senhor disse que nós conseguimos, é só a gente querer. Muitos não dão valor a esse livro, mas um dia esse livro vai ser lá, aberto, para por ele todos nós sermos julgados. Então, amados, é isso que eu quero dizer. Pensem direitinho, reflitam na vida que estão levando. Eu não conheço, não sei, mas Deus conhece a tua vida. Pense que você está correndo risco e olha outra coisa. Vê quanto livramento de morte Deus já deu a todo mundo que está aqui. Quantas vezes você já passou por situação que você diz assim, eita, que sorte, sorte não, foi Deus preservando a tua alma para que você chegasse aqui, tivesse o entendimento de quem é Ele e saísse daqui com a decisão do seu coração de assumir o compromisso com Cristo. Então, que Deus abençoe a todos que estão presentes nesse lugar. Tá? Quer dizer que Jesus ama a todos nós de maneira igual. Ele não faz acepção de pessoa e não quer perder nenhum de nós que estamos aqui, porque um dia, amado, nós vamos nos encontrar lá na eternidade. Mas eu espero que todos nós estejamos num só lugar chamado céu. Mas se a gente não vigiar, uns vão estar no céu e outros vão estar no juízo final para a condenação. Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção que foi dada a mim, mas eu quero dizer que essa atenção não foi a mim, foi a Deus que vocês deram essa atenção. Tá? Que Deus, Ele grave pelo seu Espírito essa palavra no coração de vocês e que vocês saiam daqui tocados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém? Amém.